Há livros que lemos para nos distrair. Há livros que lemos para aprender. E há livros que nos leem, que parecem saber mais sobre nós do que nós mesmos, que expõem as câmaras escuras da nossa alma, que nos confrontam com verdades que passamos a vida evitando. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, pertence a esta última categoria. Publicado em 1866, este romance não é apenas uma história sobre um assassino. É um tratado sobre o orgulho. É um espelho. E é, acima de tudo, um alerta que, 160 anos depois, permanece mais urgente do que nunca. O protagonista é Rodion Romanovich Raskolnikov, um ex-estudante de direito que vive na miséria em São Petersburgo. Ele é jovem, inteligente, orgulhoso e atormentado. Passa os dias em um cubículo alugado, sem dinheiro para pagar o aluguel, sem comida adequada, sem perspectivas. Mas não é a pobreza material que o consome. É uma ideia que ele cultivou em meses de isolamento, ruminando sobre a natureza humana, sobre a história, sobre o direito de alguns homens de transgredir as leis em nome de um propósito maior. Raskolnikov acredita que a humanidade se divide em duas categorias, os homens comuns e os homens extraordinários. Os comuns são a massa, o rebanho, que deve obedecer às leis e viver dentro dos limites. Os extraordinários são os Napoleões, os Césares, os grandes conquistadores e reformadores, aqueles que têm o direito de derramar sangue em nome de seus objetivos, que podem transgredir a moral convencional porque estão acima dela, porque estão construindo o futuro, porque são os motores da história. Raskolnikov se pergunta: eu sou um homem comum ou um homem extraordinário? Sou um piolho como todos os outros ou tenho o direito de usar? E, para responder a essa pergunta, ele decide matar. A vítima escolhida é Aliona Ivanovna, uma velha agiota mesquinha e exploradora. Raskolnikov racionaliza o crime. A velha é má, explora os pobres. Sua morte será um benefício para a humanidade. Com o dinheiro roubado, ele poderá terminar seus estudos, ajudar sua família, fazer o bem. Um mal pequeno para um bem maior. A lógica é impecável, pelo menos no papel. Mas Dostoiévski não escreveu um tratado de filosofia. Escreveu um romance. E o que acontece depois do assassinato é o verdadeiro coração da história. Porque Raskolnikov descobre, da pior forma possível, que a realidade não obedece à lógica, que matar não é um experimento intelectual, que a consciência não se cala com argumentos, e que o verdadeiro castigo não vem da polícia, vem de dentro, o orgulho que cega. A primeira lição de Crime e Castigo é sobre o orgulho. Raskolnikov não é um homem mau no sentido comum. Ele é capaz de compaixão, ajuda os outros, ama a sua família, mas seu orgulho intelectual é uma muralha que o separa da humanidade. Ele se acha superior, superior à velha agiota, que considera um parasita, superior ao seu amigo Razumishin, que considera um simplório bondoso, superior à sua irmã Dunya, que se sacrifica por ele sem que ele perceba, superior a Sônia, a prostituta de coração puro que carrega uma fé que ele despreza. Esse orgulho é a raiz de tudo. É ele que permite a Raskolnikov racionalizar o assassinato. É ele que o isola cada vez mais. É ele que o impede de confessar, de pedir ajuda, de se arrepender. Porque se arrepender seria admitir que estava errado. Seria descer do pedestal. Seria reconhecer-se como um homem comum, exatamente o que ele mais teme. Dostoiévski conhecia esse orgulho de perto. Em sua juventude, ele fez parte de círculos revolucionários que debatiam ideias semelhantes às de Raskolnikov: o utilitarismo, o racionalismo, a ideia de que o fim justifica os meios. Ele foi preso, condenado à morte no último minuto, teve a pena comutada para trabalhos forçados na Sibéria. A experiência do cadafalso, da morte iminente, quebrou algo nele e reconstruiu algo novo. Dostoiévski emergiu da Sibéria com uma convicção: o racionalismo puro, desacompanhado de humildade e compaixão, é um veneno. O homem que se acha superior aos outros está a um passo do abismo. A consciência não se cala. A segunda lição é sobre a consciência. Raskolnikov comete o crime perfeito, quase perfeito. Ele planejou os detalhes, executou com frieza, não deixou provas conclusivas. O investigador Porfiry Petrovich suspeita dele, mas não tem evidências. Raskolnikov poderia escapar. Se dependesse apenas da justiça humana, ele sairia impune. Mas a justiça humana
não é a única justiça. Há uma justiça interior, uma lei gravada na alma, que não se dobra a silogismos. Depois do crime, Raskolnikov adoece, fisicamente, febres, delírios, prostração. Seu corpo grita o que sua mente se recusa a admitir. Ele se isola, afasta-se de todos que o amam, torna-se irritadiço, paranoico, suicida. Não é a polícia que o atormenta, é ele mesmo. É a consciência de que cometeu um ato que nenhuma teoria pode justificar. Dostoiévski mostra, com uma precisão psicológica assombrosa, que a consciência moral não é uma construção social arbitrária. Ela é real, ela é profunda, e ela cobra seu preço. Você pode enganar a polícia, os juízes, a sociedade, mas não pode enganar a si mesmo. E o castigo de enganar a si mesmo é a dissolução da própria alma. Raskolnikov passa a segunda metade do romance em um estado de decomposição interior. Ele está vivo, mas já não vive. Está livre, mas está preso. A prisão que ele construiu para si mesmo é pior do que qualquer cela na Sibéria. A redenção pelo amor e pelo sofrimento. A terceira lição é sobre a redenção. Dostoiévski não deixa Raskolnikov no abismo. Ele oferece uma saída, mas essa saída não é a absolvição judicial. Não é a fuga para o estrangeiro. Não é o suicídio, que Raskolnikov considera várias vezes. A saída é a confissão, o arrependimento e o amor. Sonia Semyonovna Marmeladova é a chave. Ela é tudo que Raskolnikov não é: pobre, humilde, religiosa, sacrificada. Ela se prostitui para sustentar a madrasta e os irmãos pequenos. Aos olhos do mundo, ela é a escória. Mas Dostoiévski a pinta como a personagem mais pura do romance, porque sua pureza não está na posição social, mas na alma. Ela é capaz de amar sem julgar, de acolher sem condenar, de carregar o sofrimento sem se rebelar. É Sônia quem convence Raskolnikov a confessar. Não com argumentos lógicos, esses ele já tinha e não o salvaram, mas com a presença, com a compaixão, com a fé simples e inabalável de que até o pior pecador pode ser perdoado, pode ser transformado, pode renascer. Ela lhe dá uma cruz de cipreste. Ela o acompanha até a delegacia. Ela o segue até a Sibéria. Ela não desiste dele. O epílogo do romance, passado na prisão siberiana, é uma das passagens mais comoventes da literatura. Raskolnikov ainda está fechado. Ainda não se arrependeu plenamente. Ainda acha que seu crime foi um erro técnico, não um erro moral. Mas, uma manhã, sentado à beira do rio, vendo a estepe infinita, com Sônia ao seu lado, algo se quebra dentro dele. Ele chora. Ele se agarra aos joelhos dela. Ele finalmente entende. Não com a cabeça, mas com o coração. A partir daquele momento, começa uma nova história. A história da gradual renovação de um homem, da sua passagem progressiva de um mundo para outro. A lição é clara e desconfortável para o orgulho moderno. A razão não basta. A lógica não o salva. O que salva é o amor. O que redime é a humildade de reconhecer que você não é um Napoleão, que você não está acima dos outros, que você precisa tanto de perdão quanto qualquer pessoa. O orgulho isola. A humildade reconecta. E é na conexão, com os outros, com a vida, com Deus, com a própria alma, que a cura acontece. O paralelo com a nossa época. Você pode estar pensando: eu nunca mataria ninguém. Essa história não tem nada a ver comigo. Mas Dostoiévski não escreveu sobre assassinato. Escreveu sobre o orgulho. E o orgulho de se achar superior aos outros não se manifesta apenas em crimes de sangue. Ele se manifesta em atitudes cotidianas, em palavras, em pensamentos, em posturas que assumimos sem perceber. Quando você olha para alguém com desprezo porque essa pessoa tem menos estudo, menos cultura, menos inteligência, você está sendo Raskolnikov. Quando você se acha moralmente superior a alguém que errou, que caiu, que fracassou, você está sendo Raskolnikov. Quando você racionaliza uma pequena desonestidade, todo mundo faz. Não vai fazer diferença, eu mereço. Você está usando a mesma lógica que ele usou para justificar o assassinato. O crime começa na mente. Começa na primeira vez que você se coloca acima dos outros. Vivemos em uma época que glorifica o indivíduo excepcional, o empreendedor visionário, o gênio disruptivo, o influencer que vive acima da média.
As redes sociais são vitrines de superioridade, pessoas exibindo suas conquistas, suas viagens, seus corpos, suas opiniões iluminadas. A mensagem implícita é: eu sou especial. Eu não sou como os outros. Eu estou acima. Dostoiévski nos advertiria contra essa tentação. Ele diria que cada vez que você se coloca acima de outro ser humano, você cava um fosso que, no fim, o isolará de tudo que realmente importa. A superioridade é uma ilusão que nos separa da compaixão, da humildade, do amor. E uma vida sem compaixão, humildade e amor é, no sentido mais profundo, uma vida morta. O caminho da humildade. Qual é a alternativa? Dostoiévski aponta para a humildade, mas não uma humildade servil, de cabeça baixa e autoestima destruída. A humildade dostoiévskiana é a humildade de quem reconhece a própria humanidade, com todas as suas fraquezas, contradições e potencial para o mal. É a humildade de quem sabe que está no mesmo barco que todos os outros, de quem não se acha melhor, nem pior, apenas humano. Sônia é o modelo. Ela é, aos olhos da sociedade, a mais baixa das criaturas, mas é ela que salva Raskolnikov, porque ela não tem orgulho para defendê-lo, não tem imagem a proteger, não tem teorias para justificar sua vida. Ela simplesmente ama. E o amor, em Dostoiévski, é a força que redime tudo. A humildade não é fraqueza. É o contrário. É preciso muita força para admitir um erro. É preciso muita coragem para confessar uma falha. É preciso muita grandeza para olhar para alguém que você desprezava e dizer: você é melhor do que eu. Raskolnikov, o orgulhoso, o intelectual, o homem que queria ser Napoleão, tem que se ajoelhar diante de Sônia, a prostituta, e beijar seus pés. Essa cena é o coração do romance. É o momento em que a hierarquia se inverte, em que a verdadeira grandeza se revela. Crime e castigo como espelho. Ler Crime e Castigo é uma experiência desconfortável, porque Dostoiévski não nos permite ficar do lado de fora, julgando Raskolnikov de longe. Ele nos força a entrar na mente do protagonista, a sentir suas angústias, suas racionalizações, seu orgulho, sua paranoia. E, ao fazer isso, nos revela que Raskolnikov não é um monstro distante. Ele é um espelho. Suas tentações são as nossas tentações. Suas racionalizações são as nossas racionalizações. Apenas as consequências, no caso dele, foram mais extremas. A pergunta que o romance nos faz, nas entrelinhas, é: onde você está se achando superior? Em que área da sua vida você está racionalizando algo que sabe que é errado? Quem você está desprezando silenciosamente? Qual é o seu Napoleão interior? A voz que diz que você é diferente, que as regras não se aplicam a você, que o fim justifica os meios. Essas perguntas são incômodas, mas são necessárias, porque o orgulho que não é examinado cresce. E, deixado sem controle, pode levar a quedas que nunca imaginaríamos possíveis. A lição de Dostoiévski não é não mate, é não se ache superior. O assassinato é apenas a manifestação extrema de uma doença muito mais comum, o orgulho que nos separa dos outros, no fim, de nós mesmos. A libertação pela verdade. Raskolnikov só começa a se curar quando confessa, não quando foge, não quando se justifica, não quando encontra um argumento melhor. Quando confessa, a confissão é o momento em que a verdade, tanto tempo sufocada, finalmente vem à tona. E a verdade, mesmo quando dói, liberta. Quantas vezes carregamos pesos desnecessários porque nos recusamos a admitir que erramos? Quantas relações se desfazem porque ninguém quer dar o primeiro passo e dizer: me desculpe, eu estava errado? Quantas vidas são vividas pela metade porque o orgulho impede a confissão, o pedido de ajuda, a vulnerabilidade? Dostoiévski nos mostra que a confissão não é o fim, é o começo, a punição. O castigo do título não é a destruição de Raskolnikov, é a sua oportunidade de renascer. A Sibéria, com seu frio e seus trabalhos forçados, é o útero onde o novo homem será gerado. A prisão exterior é a libertação interior. O convite de Dostoiévski. Este texto não é uma resenha literária, é um convite. Um convite para você ler Crime e Castigo, ou relê-lo com novos olhos. Um convite para você examinar seu próprio orgulho, suas próprias racionalizações, sua própria tendência a se achar superior.
Um convite para você olhar para os outros, especialmente aqueles que você despreza, com a humildade de quem sabe que está no mesmo barco. Porque, no fim, somos todos Raskolnikov, não na gravidade do crime, mas na estrutura da alma. Todos temos ideias que nos justificam. Todos temos um orgulho que nos cega. Todos temos uma Sônia à nossa espera, alguém que nos ama apesar de tudo, ou uma verdade que precisamos confessar, ou um caminho de volta que ainda não ousamos trilhar. A verdadeira lição de crime e castigo é que o maior crime não é matar, é se separar da humanidade pelo orgulho. E o maior castigo não é a prisão. É a solidão de uma alma que se acha superior e descobre, tarde demais, que está vazia. Mas a maior redenção também está ao alcance. Basta um passo, o passo de descer do pedestal, de admitir a própria fragilidade, de olhar nos olhos de outro ser humano e reconhecer: somos iguais. Somos todos frágeis. Somos todos capazes do pior e do melhor. Somos todos, desesperadamente, uns dos outros. Essa é a lição. Essa é a verdade. E Dostoiévski a entregou ao mundo em um romance que continua, século após século, transformando corações orgulhosos em corações humanos. Que ele transforme também o nosso.